Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos aqui ao Seminário de Música, versão 5.0, nosso quinto semestre, no qual trabalharemos este programa fantástico de regência coral e orquestral. E hoje, na primeira aula, eu vou trabalhar algumas questões de técnica, de batuta, que dizem respeito à regência orquestral. Não que para a regência coral nós não utilizemos a batuta. No entanto, para a regência orquestral, a batuta é mais requisitada. E eu explicarei por que na aula de hoje, assim como também passarei algumas questões técnicas sobre o uso deste instrumento tão importante para o maestro e que, inclusive, o identifica. Né? O símbolo do maestro, o símbolo da regência é a batuta. E a técnica básica da batuta diz respeito exatamente ao porquê utilizá-la e para quê. Tá? Mas só queria deixar bem claro que a batuta não é condição sine qua non para o trabalho do regente. Há muitos maestros que trabalham sem a batuta, que não necessitam da batuta para reger suas orquestras ou corais. Eu tenho a opção de utilizá-la sempre que possível, inclusive para reger corais. Eu só não utilizo quando o grupo é muito pequeno. E aí entramos na justificativa de por que utilizá-la, que é justamente um instrumento utilizado historicamente para prolongar o tamanho do braço, certo? Porque quando nós temos um grupamento muito grande, seja coral ou orquestral, o grau de visão dos músicos acaba ficando limitado se eles estiverem muito distanciados do maestro. Esta é a razão principal pela qual a batuta é utilizada, para que os músicos possam enxergar o gesto e não perderem a sincronia, não perderem o andamento, não perderem todos esses parâmetros que são muito importantes para a música em conjunto, tá certo? Então, aqui nós temos essa parte de demonstração da nossa aula de hoje e eu vou mostrar algumas questões para vocês aqui com a batuta nas mãos para vocês entenderem a importância da batuta, tá? Muito bem. Então, são dois pontos essenciais que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje. E o primeiro ponto, né, é esse que eu adiantei, de a batuta ser a extensão do braço. Então, nós temos que trabalhar a maneira correta de segurá-la, tá? De modo que ela possa justamente configurar-se como esta extensão do nosso braço, com vistas à utilização no coro ou na orquestra. Lembre-se, fazendo a ressalva, de que não existe uma obrigatoriedade do uso da batuta nem para coro nem para orquestra. Tá? É mais comum no uso da orquestra, mas há regentes de coral também que utilizam a batuta. Tá? E eu acredito que um critério interessante para a decisão é exatamente o número de músicos, ou também seu grau de profissionalismo. Uma orquestra muito boa, muito profissional, ela também não necessita tanto do trabalho da batuta. Ela pode seguir melhor as mãos do maestro, porque já tem mais experiência e sabe como responder às intenções do maestro. Porque o grupo é tanto mais maduro quanto melhor ele responde às intenções do maestro. E uns podem objetar, mas e os grupos que não tem maestro, não tem regente? Esses grupos sempre têm um líder, que vai dar o andamento, vai dar as entradas, vai dar os parâmetros da interpretação musical. E geralmente é o espalo, violinista, os chefes de naipe. E são grupos raros, cada vez mais raros, porque hoje em dia se reconhece. Já passamos da fase do experimentalismo, de certas orquestras que experimentaram executar seu repertório sem o maestro. E já passamos essa fase, portanto, grande maioria das orquestras usa, e dos corais também, usa justamente contratar um maestro para que ele possa dar esta unidade da interpretação musical. E para isso, então, esse instrumento aqui é fundamental. A batuta ela tem média entre 20 e 50 centímetros, né? Umas maiores, outras menores, né? Média, essa daqui tem 35 centímetros, tá? É um tamanho médio, não é muito pequeno nem muito grande, que eu gosto de utilizar. Tem várias marcas, eu não vou indicar a marca, que vocês podem pesquisar isso aí nas lojas, tá? Mas você pode inclusive mandar fazer a batuta no luthier. Tem vários países que fazem isso e você encontra também em muitas lojas, até mesmo pela internet. É um instrumento interessante para você praticar essa parte da técnica da regência. Então o primeiro passo é justamente entender como a batuta, e para quem tem a mão direita, né, segura com a mão direita,
Quem tem a mão esquerda, tem alguns que utilizam a mão esquerda, mas já é convencionado que a mão direita é a mão que marca os andamentos, tá? Então é muito importante a mão direita sempre segurar a batuta, porque pode gerar confusão na orquestra. Uma vez que a mão direita segura, como nós temos que segurar? Justamente temos que entender que por ser a batuta uma extensão do braço, então ela tem que estar sempre alinhada com o nosso antebraço, como se fosse um prolongamento do braço mesmo. Então, essa não é uma posição natural, esta também não é uma posição natural, essa também não é uma posição natural, tá? A posição natural é essa aqui. Vejam só. A batuta reta, alinhada com o braço. É claro que no momento que você for movimentar os braços, né, para marcar os tempos, você pode fazer alguma coisa assim diferente com o punho, tá? Mas, a rigor, o punho tem que estar relaxado na mesma linha, na mesma direção, na mesma flexão aqui do braço, tá certo? Porque senão você ficará numa postura antinatural. E numa postura antinatural, você tem mais dificuldade. Se você, por exemplo, fosse reger a partir desta posição aqui, você teria muito mais dificuldade, né? Muito mais dificuldade para marcar compasso, 4x4, 3x4, etc. Então, você estando com a batuta numa posição mais natural, é muito mais fácil, tá certo? Aí você consegue seguir este plano da regência. Como segurar a batuta? Vou chegar até um pouco mais perto aqui para vocês verem. Eu recomendo o seguinte, que vocês coloquem ela aqui no centro da mão, tá? E aí você abraça com o dedo indicador, o polegar, fazendo aqui um ponto de apoio com esses dois dedos, uma vez que ela já está apoiada no centro da palma da mão, certo? Você apoia também com o polegar e o indicador. Não precisa fazer muita força, né? Esse movimento aqui, tá? De pinçar, você pinça a batuta e apoia aqui. Os outros dedos dão um apoio, né? Mas o importante é você ter essa flexibilidade de conseguir manusear a batuta com esses dois dedos, né? Sendo que os outros dedos e o centro da mão funcionam como suporte. Por que você tem que ter essa liberdade de manusear com esses dedos? Porque com esses dedos você consegue dar alguma nuance aqui à batuta, certo? Você consegue colocar mais pressão, tá? Consegue deixar mais solto, ó, mais pressionado, mais tenso. A depender do tipo de música, do tipo de articulação, você precisa usar de maior tensão aqui no indicador ou no polegar. E se você não usar essa tensão, você não conseguirá passar a ideia nem a articulação da música. Então, para isso, você tem que colocar uma pressão no dedo. Isso são coisas que não se aprende na teoria, não se aprende em livros. Você só aprende isso com maestros, com professores que tenham uma prática diante da orquestra, porque senão a gente não consegue ter esse respaldo teórico para colocar algo na prática, né? Então é justamente o que nós temos que observar. Como segurar a batuta? Cada tipo de música exigirá uma forma um pouco diferenciada, mas a base é essa aqui. O centro, né? Segura com esses dois dedos para você conseguir, né? Se for um movimento muito forte, você consegue aqui com o punho, né? Se for um staccato também, você tem o controle aqui, ó, com esse dedo. Se você não segura esse dedo aqui, ó, a batuta fica solta. Ela parece até que está tremendo e pode até cair, né? Agora, se você segura aqui com esse dedo, ó, dedo indicador, você tem este controle, assim como com o polegar também, tá certo? E aí, num segundo momento, que nós temos que entender, é fundamental, até mesmo antes de nós estudarmos os padrões de regência, os gestos apropriados para cada tipo de andamento, o Auftakt, que é a entrada, que eu já falei também sobre isso no programa do nosso curso, nós temos um tema exposto lá, nós estudaremos os tipos de entrada, mas nós temos que entender o que é o nosso plano base, tá? É como se fosse justamente o ponto central, tá? E que também os americanos chamam de focal point, que é uma espécie de região central, uma região energética da qual todos os gestos imiscuem-se dessa energia central para o movimento da regência. Parece um pouco vago, mas é o seguinte, nós temos que pensar que existe um plano logo abaixo aqui do nosso abdômen, tá? Temos que pensar em um plano. E o gesto sempre tem que fazer uma referência a esse plano. Então, por exemplo, eu vou tomar como exemplo o gesto 4x4. Então você atingiu o plano aqui. Se você deixar o braço
esticado para frente. Na altura, justamente, em que você faz essa flexão aqui com o antebraço, né, e ele fica numa posição natural, essa aqui é a postura do início. Sempre o maestro vai começar nessa postura, porque aqui é o ponto focal, é o focal point, essa região central aqui, que também os japoneses chamam de o triângulo do equilíbrio. Então aqui há um ponto de equilíbrio, né? Se nós perdermos esse ponto, o nosso corpo pode inclusive cair para frente. E o maestro tem que ter sempre esse centro gravitacional muito claro, tá? O maestro tem que saber onde está esse centro gravitacional. Todo gesto vai partir daí. E você pode expandir esse centro para um plano aqui, bem em frente ao seu braço, quando você ergue-o nesta postura natural, certo? E aí, se você jogar o braço para fora, né, e para dentro, você já tem aqui o movimento horizontal, que no compasso 4x4 seriam justamente os tempos 2 e 3, tá? E o 4 seria uma elevação dentro do focal point, e o 1 você pode até cair um pouco para baixo, né? Com o empuxo você volta, né? Com o kick, você quicou embaixo e voltou para o plano. 3, 4. 1, voltou para o plano. 2, 3, 4. 1, voltou para o plano. 2, 3, no plano. 4. 4 por ser um impulso, né? Você sai do plano. Saiu do plano, voltou para o plano, né? 1 e 2. 1 e 2. Aliás, o compasso em 2 é justamente também você sair do plano e voltar a ele, só que com o kick embaixo, né? Kick é esse rebote. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você tem que sempre imaginar que tem esse plano imaginário aqui e o seu gesto nunca vai ficar perdido. Por quê? Porque aí você não corre o risco de fazer o movimento, o tempo primeiro, por exemplo, que você vai marcar aqui, sempre para baixo. Tempo 1 sempre para baixo. Você não corre o risco de fazer um gesto muito para baixo, né? Nem muito para cima. Você tem que estar sempre nesse centro gravitacional, como se fosse uma bola de fogo aqui, onde todos os gestos precisam passar por aqui, tá? Você nunca vai sair daqui, independente da articulação. Pode ser legato, né? Pode ser um staccato, curtinho, não legato, enmarcato, tá? Todas as articulações então vão passar por este ponto central, focal point, e você também precisa sempre pensar que existe um plano à sua frente para você pensar aqui a direcionalidade dos gestos. Então, aqui você tem o plano e o focal point ao mesmo tempo, e com isso você consegue adequar o seu gesto dentro exatamente da técnica de regência que foi desenvolvida ao longo aí de centenas de anos e que derivam da prática dos grandes maestros. E essa prática e essa experiência derivam, por sua vez, de uma utilização racional dos recursos naturais do nosso corpo, certo? Não apenas por uma questão de lógica dedutiva a partir do fenômeno musical, mas também do fenômeno biológico, do fenômeno corporal. Ou seja, por que essa técnica é universal e é válida? Por que outra técnica que ensine, por exemplo, de você segurar de outra forma, fazer assim, 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 por que isso não é válido? Porque não é natural, certo? Isso aqui é o que é mais natural. E é como se fosse uma escultura, né? Você tem o barro, você tem o material bruto, e o escultor vai e esculpe isso de uma forma clara e compreensível. Então, isso aqui já é o gesto mais claro e compreensível que existe. É claro que numa interpretação você pode inserir floreios, você pode variar, mas você sempre tem que ter esse esqueleto que é o gesto principal, é o gesto central que está neste plano horizontal, que está logo na frente do nosso campo gravitacional, certo? E pensarmos que esse campo gravitacional é como uma bola, e é mesmo uma bola de equilíbrio, que equilibra o nosso corpo. Nós temos aqui duas pernas que focam duas partes do triângulo de equilíbrio. A outra parte está aqui. Então você tem que pensar que você é um triângulo, né? Como se fosse uma pirâmide. Os seus dois pés são duas bases da pirâmide e o ponto central, o focal point, é exatamente a terceira parte, o terceiro tripé dessa pirâmide. A partir daqui sai este plano e você pode praticar o gesto aqui, tanto na horizontal, né, quanto na combinação de horizontal e vertical. Então, a primeira tarefa que eu dou para vocês, podem ficar em pé e vamos praticar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ideal é você praticar isso aqui uns 5 minutos por dia, tá?
começando pela mão direita, depois nós podemos fazer o movimento espelhado. Apenas para treinar, né, este focal point, este ponto central, e este plano horizontal. Um exercício bom também para quem está iniciando. Quem já é intermediário ou avançado, esse exercício ajuda também, tá? Pensar neste grau de consciência dos planos, do ponto central, desta bola de fogo que nós temos aqui, né, em linguagem figurada, mas de onde todo gesto tem que sair, tem que fazer referência a essa bola de fogo, né, para justamente nós termos um gesto que passa pelo nosso centro de gravidade. Mas também o iniciante pode praticar em uma mesa, pode chegar numa mesa mais ou menos dessa altura, né, e fazer esse movimento em cima da mesa. Quando esse movimento estiver bem seguro, pode acrescentar o movimento vertical e para cima e para baixo, né, para cima e para baixo. E os outros compassos depois são sempre uma combinação desses gestos, então não há muito segredo. A batuta então permite que os músicos que estão mais mais afastados, né? Mais afastados do maestro, que estão nas falanges mais distantes, como por exemplo o brass, os músicos instrumentos de metal, os instrumentos de madeira, que ficam a percussão, que fica mais afastada, elas podem ver o maestro. É difícil enxergar somente a mão, tá? Tem que haver uma sintonia muito grande entre o maestro e a orquestra para que, sem a batuta, os músicos dessas fileiras mais afastadas possam enxergar. Então é convencionado justamente, universalmente, que a batuta auxilia então na visibilidade do gesto do maestro, contribui nessa sincronia, nessa harmonia, nessa capacidade de execução simultânea. Inclusive ofere maior precisão, tá? Maior precisão na execução e na interpretação musical. Por isso a batuta é utilizada também universalmente, tá? Essa forma de segurar que eu ensinei para vocês é bom praticar também. Revejam o vídeo aí, tá? E sempre deixando o braço, o ombro alinhados. Os ombros também têm que estar alinhados, né? E você deixando o braço rebaixado aqui, ergue até esse ponto central, né? Que equivale mais ou menos ao diafragma. Imagine esse plano central, você ergueu o braço aqui e começa o exercício, tá bom? E você pode segurar de várias formas também a batuta, testando justamente, não é? O seu grau de fixação, o seu grau de controle aqui do contato, né, do seu dedo, da sua mão com o instrumento, tá? Isso aqui é o instrumento do maestro, assim como a orquestra, né? O instrumento de trabalho do maestro é justamente a batuta, tá? Então, meus caros, essa parte da demonstração prática da aula de hoje fica por aqui. Se tiverem dúvidas, revejam o vídeo ou mandem alguma pergunta para mim aí nos nossos canais de acesso, de contato, através do WhatsApp, do e-mail, tá? Ou do nosso chat aqui da nossa aula. Um forte abraço então e até nossa próxima aula prática.